Capítulo 11 de Daniel. Aqui diz o Anticristo. Consta no capítulo 10 a forma como Daniel se humilhou e orou 3 semanas inteiras procurando entender uma visão. No capítulo 11 está relatado como o anjo Gabriel, para cumprir a promessa, capítulo 10 de Daniel 14, de interpretar a visão, revelou ao profeta o que há de acontecer ao seu povo nos derradeiros dias. Então o anjo Gabriel revelou a Daniel o que há de acontecer nos derradeiros dias. Alvo desse capítulo é grande o ódio e o opróbrio que os israelitas atuais têm de encarar em quase todo o mundo. É grande o ódio e o opróbrio que os israelitas atuais têm de encarar em quase todo o mundo. Porém, no estudo, na leitura, no estudo desta lição, devemos resolver firmemente não nos conformar com o mundo, desprezando um judeu, apesar de sua incredulidade atual, ou mesmo impiedade. Como se vê nas lições de Daniel, o povo judaico tem muitas e gloriosas promessas de Deus que serão cumpridas no tempo do fim. Então, não se deve desprezar o judeu, nem porque a gente queira desprezar, ou nem porque outra pessoa despreza. Ninguém deve desprezar um judeu, antes deve orar a Deus para que o abençoe, porque Deus usou este povo judaico, para que assim, por intermédio deles também viesse a nós a bênção de Deus. Então o povo judaico tem muitas e gloriosas promessas de Deus que serão cumpridas no tempo do fim. Os judeus têm promessas de Deus para o tempo do fim. É um povo que também aguarda a mão poderosa de Deus, a promessa de Deus nas suas vidas. Então é importante prestar atenção no povo judaico, é importante respeitar o judeu, e é importante orar a Deus para que os abençoe. Então vamos continuar aqui, lendo a leitura sagrada, no capítulo 11 de Daniel. Predição do levantamento da Grécia sobre as ruínas da Pérsia. Capítulo 11 de Daniel, versículo 1 e 4. Pois no primeiro ano de Dário, levantei-me para o animar e fortalecer. No primeiro ano de Dário, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Disse o visitante dos céus, e agora te declararei a verdade. Versículo 2 do capítulo 11. A verdade aqui quer dizer a interpretação divina dos símbolos da visão. Vede Daniel, no capítulo 7, versículo 16 e 19, no capítulo 10, versículo 21. Daniel não experimentou fazer a sua própria interpretação, como muitos exegetas atuais querem fazer. Somente o Deus que deu as visões podia interpretá-las. Note-se que Daniel pranteou 3 semanas inteiras, Daniel 10, versículo 2, procurando saber de Deus a verdadeira interpretação dos símbolos. Há fortes sentimentos contra os religiosos, às vezes com muita razão, mas alguns crentes, como Daniel, têm base certa para preservar em choro e oração perante Deus.
Existem muitas e preciosas verdades na superfície das Escrituras, verdades ao alcance de todos que leem no Espírito, mas há outras verdades mais profundas. A palavra consiste de carne, tanto como de leite, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Então, para os crentes que perseveram em estudar e orar no Espírito, as Escrituras produzem verdades ainda mais sublimes. Ensina-me, ensina-me, roga o salmista, desta vez repetidas no Salmo 119. Dá-me entendimento, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Quantos estão satisfeitos com o dedal da verdade de oceano de Deus? Satisfeitos apenas com a certeza de serem salvos. Mas os servos dos tempos antigos se esforçavam para adquirir as verdades mais profundas. Paulo orou pelos Efésios para que Deus lhes desse o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do entendimento para que soubessem. Efésios 1, 15 e 19. Deus concede um conhecimento íntimo aos que o anelam. Deus seja louvado por isso. Amém. Aleluia. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Foi o que disse no versículo 2 do capítulo 11. Trata-se do mesmo assunto que já estudamos, já lemos no capítulo 8. Foi no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, capítulo 10, versículo 1, que o anjo fez essa predição de se levantarem 3 reis. A história universal nos informa que os 3 eram em ordem e depois de Ciro, Cambises, Pseudo-Esmirdes e Dário Estaspe, não Dário o Medo. O quarto será acumulado de grandes riquezas. Versículo 2. Depois dos 3 reinou o grande Xerxes I, conhecido por suas riquezas. Depois se levantará um rei valente. Esse foi Alexandre o Grande, que venceu a Pérsia. O seu reino será quebrado. Alexandre morreu quando ainda muito novo, e o reino foi repartido em 4, o Egito, a Síria, a Caldeia e a Grécia, mas sem que parentes de Alexandre ficassem reinando. Predição dos acontecimentos entre o Egito e a Síria. Daniel 11, 5, 20. E se fortalecerá o rei do sul, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue aos que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas os seus filhos intervirão, e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará, e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará,
mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os restos, e fará o que lhe aprouver. Ele dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. No versículo 5 começa a predição mais detalhada das lutas entre Ptolomeu, o rei do sul, isso é, o Egito, e Seleuco, o rei do norte, quer dizer, da Síria. Predição do reinado de Antíoco Epifânio. Daniel 11, 21, 35. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a indignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra, com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército deles se derramará, e cairão muitos transpassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez, como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas.
E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Esse homem viu que tomará o reino da Pérsia com engano era Antíoco Epifânio, rei que perseguiu os judeus cruelmente, era um antideus antes de Cristo nascer e um verdadeiro tipo do anticristo que aparecerá no tempo do fim. Leia o versículo 31. Versículo 31 do capítulo 11 de Daniel. Fez-se Jerusalém o alvo da sua ira, deixando lá as forças armadas para matarem, humilharem e horrorizarem os judeus. Decretou que todos os seus súditos fossem um só povo, com uma só religião e com as mesmas leis, para obrigar a submeter os judeus a esse tratamento. Profanou o santuário, proibiu os holocaustos e sacrifícios, erigiu um ídolo sobre o altar de Jeová e sobre ele ofereceu carne de porco. Isso foi abominação desoladora. Oferecer carne de porco sobre o altar de Jeová Deus foi abominação desoladora. Capítulo 11 de Daniel, versículo 31. O sinal de grande ira pronta a cair sobre Israel. Templos para os ídolos foram edificados em todas as cidades da Judeia, e os judeus eram forçados a sacrificar e queimar incenso aos deuses da Grécia. Aquele que se recusava ou com quem era achado o livro da lei era queimado sem misericórdia. Predição do Anticristo. Daniel 11, 36, 45. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho, aos que o reconheceram, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com ferros, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios entrará nas terras, e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão de sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá seu fim, e não haverá quem o socorra. Mas haverá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Com o versículo 36, começa a terceira divisão dos últimos 3 capítulos do livro de Daniel. Versículo 36 do capítulo 11. Aqui a interpretação da visão dá, sem ninguém esperar, um grande salto na história do terrível rei Antíoco Epifânio,
para um outro muito parecido com ele, porém numa escala muito mais cruel e temível. Certo pregador hábil em ilustrar as lições bíblicas compara o panorama profético aqui a um ciclorama de uma famosa batalha que viu em uma exibição mundial. Tudo quanto estava perto do espectador foi feito de terra verdadeira e outras madeiras. A perspectiva da cena foi tão bem executada que era quase imperceptível a divisa entre a parte da paisagem mais próxima e a própria pintura da grande batalha. As profecias de Daniel assim predizem eventos para acontecerem logo no tempo do profeta e passam sem o leitor perceber quando para os acontecimentos do tempo do fim. Notem-se algumas razões porque o monstro dos versículos 36 e 45 do capítulo 11 é o anticristo e não Antíoco Epifânio, como no versículo 31 do capítulo 11. Há diversos exemplos nas profecias da mudança repentina para outra personagem. Por exemplo, em Ezequiel 28, 1-19, os primeiros versículos são dirigidos a um homem, o príncipe de Tiro, porém, sem se perceber, o assunto muda para o do anjo satânico dominando a direção de Tiro. Encontra-se outro exemplo em Isaías 14, 4-17, onde os primeiros versículos são dirigidos a um monarca terrestre, porém o relatório passa gradualmente para o assunto de Lúcifer. Não aconteceu nada na história do mundo até agora que corresponda com os versículos 35 a 45 do capítulo 11. Cristo no Sermão do Monte das Oliveiras ensina-nos a esperar um cumprimento mais pleno. Mateus 24:15, com Daniel 11:31, apesar de Antíoco Epifânio haver colocado um ídolo sobre o altar do templo em Jerusalém, Cristo nos ensina que Daniel referia-se a uma abominação ainda maior que acontecerá no tempo do fim. No tempo do fim acontecerá uma abominação ainda maior. A maior razão de todas é que no versículo 35 do capítulo 11 nos declara que será no tempo do fim. O primeiro versículo do capítulo 12 mostra que será no tempo da grande tribulação. Esse rei é o mesmo como a ponta pequena de Daniel 7, 8, 24 e 26, e a besta de Apocalipse 13, 1, 7. Observe-se também o que o anjo nos diz acerca desse rei. Fará conforme a sua vontade. Não reconhecerá lei superior à sua própria vontade. Não se sujeitará a qualquer lei. Não se sujeitará a qualquer lei. Engrandecerá sobre todo o Deus. Versículo 37 do capítulo 11. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, perseguirá cruelmente os judeus. Será próspero até que a ira se complete. É a descrição do rei iníquo do tempo do fim, da ponta pequena, quem proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E do capítulo 7, versículo 8 e 11, e do 20 e 25. É a ponta muito pequena do capítulo 8, versículo 9 e 12, que simbolizam um rei dos últimos dias, um rei feroz de cara, entendido em adivinhações, que destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Daniel 8, 23 e 25. Compare também com 2 Tessalonicenses 2, 3, 8 e Apocalipse 13. Mas qual o motivo de Deus em revelar essas coisas a Daniel e a nós? Qual a utilização da lição para nós? Qual o propósito prático em revelar-nos essas coisas estranhas?
Não sabemos responder plenamente, talvez, mas certamente cada crente pode descobrir para si o grande valor do que Deus nos quer revelar aqui. O Senhor nunca nos conta o que não tem sentido, nem nos fala o que não tem grande utilidade. O capítulo 12 é uma continuação da mesma lição do capítulo 11. Graças a Deus por ler este capítulo do livro de Daniel, e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.